Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nas Tarefeiras. Nós estamos no vídeo 3 aqui falando sobre o cérebro e a química espiritual. Para você que está chegando hoje no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não assistiu a nossa série, assista lá os outros 2 primeiros vídeos que estão muito interessantes. Você vai descobrir um pouquinho sobre a estrutura do funcionamento cerebral, de acordo com as 3 camadas, a parte reptiliana, mamífera e o nosso cérebro superconsciente. Mas Thaís, o que isso tem a ver, o cérebro num canal de cura e conscientização espiritual? Tem tudo a ver, porque à medida que nós conhecemos o nosso funcionamento químico, biológico, natural, nós podemos conhecer também a nossa estrutura espiritual, moral e também conexões psicológicas que estão todas interligadas. No vídeo 2 nós falamos sobre as estruturas cerebrais e os processos obsessivos, como que os processos de obsessão acontecem de acordo com vulnerabilidades em cada uma dessas estruturas cerebrais que estão vinculados a hábitos, comportamentos, vícios que todos nós seres humanos podemos desenvolver e devemos combater através do autoconhecimento, da prática da doutrina espírita ou da espiritualidade de uma maneira consciente, despertando a nossa consciência, ok? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a profundidade da química espiritual e a transformação moral. Então olha só como é interessante. Química espiritual é um conceito profundo que a gente vai explorando a interação entre o corpo físico e as energias espirituais que nos cercam. De acordo com a doutrina espírita, com o livro Despertar da Consciência, essa química ela vai envolvendo transformação de energias mais densas em vibrações mais sutis, mais elevadas, que vão contribuir para o nosso progresso moral e espiritual de cada indivíduo. Então, meus queridos, o processo de evolução, ele tem a ver com aquela passagem do Evangelho, a porta estreita, ou seja, cada um vai passar de uma maneira singular, de uma maneira única, mas podemos de maneira coletiva fortalecermos uns aos outros, e esse é o objetivo, esse é o legado do Mestre Jesus aqui na Terra, aqui no nosso planeta, que está na esfera de provas e expiações. Então todos nós que estamos aqui, nós estamos passando por processos de provas para desenvolver a nossa inteligência física, mental, espiritual e moral, desenvolver o nosso senso de moral, porque existem seres que têm uma inteligência muito grande a nível material, mas ainda não desenvolveram um conceito de moralidade. Isso a gente pode estudar um pouquinho no início da nossa civilização aqui humana. A gente tem um livro que fala sobre os exilados de Capela, que são seres que tinham uma evolução tecnológica material avançada, mas não tinham uma evolução moral. E muitos deles são nossos ancestrais, ou mesmo alguns de nós que estamos aqui em escala de evolução, espero com uma consciência mais branda e com um senso de moral mais desenvolvido. Então, quando a gente fala de profundidade dessa química espiritual, o nosso corpo humano ele não é apenas biológico, mas ele é um veículo para a manifestação do espírito no contexto da doutrina espírita. A nossa glândula pineal ela é considerada o ponto de conexão entre o corpo e o espírito, e ela é responsável pela recepção de influências espirituais e a tradução disso em sentimentos, pensamentos e ação. Essa interação contínua entre o plano físico e o plano espiritual é o que nós chamamos da química espiritual. Como que é importante, né? Nós nos conhecermos, e à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai expandindo a nossa consciência e a gente vai ganhando uma imunidade mental, emocional, material e psíquica também. Para isso a gente tem que se abrir
É igual uma plantinha. Eu tenho aqui uma plantinha. Se eu regar muito, ela morre. Se eu não regar, ela morre. A gente precisa o quê? Entender qual que é o ponto de equilíbrio. Isso tem a ver conosco também. A gente não pode apenas também sermos dedicados a conceitos ligados a espiritualidade aqui na matéria, mas nós podemos sim estarmos interligados ao conceito de desenvolvimento da moral, porque o que é a moral? É a prática do bem em relação ao certo e ao errado, ao bom e ao mal. Então, se nós temos como filosofia de vida o respeito ao próximo, os ensinamentos do Mestre Jesus, essa prática de amor ao próximo, compaixão e também nos respeitamos e nos cuidamos, nós estamos alimentando o nosso progresso moral, nós estamos vivendo de acordo com uma filosofia espiritual, que é uma das tríades do kardecismo, né? Que é a ciência, a filosofia e a religião. Então é muito importante que a gente tenha esse despertar da consciência com amorosidade, com entusiasmo, porque é tão gostoso se conhecer, é tão gratificante nós termos práticas com resultados na nossa vida e nas nossas ações. E quando a gente conhece o nosso funcionamento mínimo, básico humano, a gente já começa a ter resultados e transformação. Então, a nossa transformação moral, ela é resultado dessa química espiritual em ação. E à medida que a gente vai se purificando, se alinhando com princípios superiores, ocorre o quê? Uma mudança nas nossas vibrações, na nossa sintonia, e o universo, ele é uma frequência. Aquilo que você emite é o que você recebe, não é o que você fala, não é o que você pensa. Muitas vezes, olha só, eu quero trazer essa reflexão que é muito importante. Quando você ouve um som, aliás, tem um sonzinho aqui que eu deixo ao fundo. Quando você ouve o som, você sabe que ele é um som externo, e se você quiser, se a gente quiser, a gente pode simplesmente paralisá-lo. Inclusive, eu vou paralisar agora esse som. Eu paralisei esse som que estava e que ele não influencia aqui no nosso bate-papo. Mas se eu quiser agora interligar, eu continuo e deixo esse som ao fundo. Quando você tem um estímulo visual, por exemplo, eu vi um acidente. Eu posso olhar, não, eu não consigo, eu não dou conta de acidente, eu posso não olhar. Agora, o que a gente faz quando a gente recebe um estímulo de um pensamento que muitas vezes nós nem sabemos que o pensamento não é nosso? Muitas pessoas recebem estímulos de pensamentos externos e acabam se conectando com sentimentos e emoções como se fossem delas. E não é qualquer pensamento que passa na sua cabeça que você tem que se conectar ou deixar entrar. É igual som ou um estímulo visual. Olha que informação importantíssima que nós temos. Então, Thaís, você tá me dizendo que às vezes eu tenho pensamentos assim negativos e intrusivos, como eu expliquei no outro vídeo, que são pensamentos de situações negativas com eventos ou familiares ou pessoas próximas. Isso são pensamentos intrusivos recorrentes. E aí eu posso simplesmente desligar esses pensamentos? Sim, através do conhecimento, através de você estando em sintonia com você mesmo, entendendo que se você faz uma prática de uma meditação, se você faz uma prática de uma oração, se você faz a prática de um tratamento espiritual e você não consegue ter resultados efetivos, bons resultados, pode ser que você esteja com um transtorno ligado ao seu sistema límbico, ou seja, ao seu sistema que regula emoções, pensamentos e estímulos que vão sendo enviados para todo o seu corpo. E pode ser que você precise entrar com uma química material, ou seja, um medicamento, ou um fitoterápico, ou uma homeopatia. Então, isso eu falei lá no outro vídeo, se você não assistiu pode voltar lá. Mas voltando aqui à reflexão, então o pensamento, ele é só um pensamento, ele pode ser mudado, ele pode ser transformado, mas a prática da transformação moral faz com que o indivíduo consiga identificar
nossa, isso aqui não é meu, eu acordei, tô bem, tô aqui numa vibe gostosa, curtindo a minha casa com flores, agradecendo a vida, o viver, celebrando com uma refeição saudável. De repente me vem um pensamento, mas alguma coisa vai acontecer. Cuidado, se não é intuição, pode ser um pensamento intrusivo e a gente precisa diferenciar, tá? Então, a transformação moral, ela ocorre e faz mudar as nossas vibrações energéticas, que vão se refletindo dos nossos pensamentos, comportamentos mais elevados. E essa transformação, prestem atenção, ela não é instantânea, não é um miojo que você coloca lá 3 pensamentos positivos, 3 orações e eu tô transformando a minha moral. Não, não é assim. Ela é desenvolvida gradualmente através de hábitos, atitudes, ações e práticas mínimas diárias, mas que vão fazendo toda a diferença. Então, ela não é instantânea, mas ela é gradual, ela exige bastante esforço constante, autoconhecimento e a prática do bem. Agora, uma sugestão de leitura edificante, que inclusive a nossa dirigente trouxe aqui para nós, que é o livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, do Sebastião Correia. Não tenho certeza se esse é o sobrenome dele, mas o livro é o Despertar da Consciência. Busquem, do Átomo ao Anjo, é um livro maravilhoso. Então, nesse livro, ele aprofunda a ideia, sugerindo que o verdadeiro despertar espiritual ocorre quando o indivíduo compreende as suas ações, os seus pensamentos e sentimentos, e ele tem um impacto direto no seu progresso moral e espiritual. Então, a prática do evangelho no lar, a oração, a meditação, a caridade são algumas das ferramentas recomendadas para que a gente possa promover essa transformação. A gente vai ajudando o nosso espírito a se elevar e a liberar as amarras materiais dos vícios que atrasam a nossa evolução. E assim, a química espiritual e a transformação moral estão muito ligadas, como sendo um processo energético e espiritual, uma sustenta a outra. Então, quando a gente tem o conhecimento, a prática da fé raciocinada, a prática de ações verdadeiras a serviço do próximo, a serviço da vida, a serviço da evolução de nós enquanto seres humanos, nós estamos nos cuidando. Então, para que possamos evoluir um degrauzinho a mais, a gente precisa realizar com disciplina, empenho e dedicação. Como Emmanuel disse ao Chico Xavier, né? O que Chico perguntou, né? Uma certa feita, o que ele precisava, né? Para estar de acordo com os amigos espirituais, para estar bem, para crescer, para evoluir. E aí o Emmanuel disse, são apenas 3 palavrinhas: disciplina, disciplina e disciplina. Então, ou seja, a gente precisa ter uma disciplina espiritual, uma disciplina psicológica, uma disciplina mental. E quando a gente se conhece, a gente sabe a nossa estrutura fisiológica, biológica, emocional, espiritual, onde que tá as nossas vulnerabilidades, o que a gente pode fortalecer, onde buscar ajuda, humildade para buscar ajuda e práticas diárias, nós estamos no caminho da evolução do bem e do amor. Que você fique muito bem, espero que essa série tenha feito sentido e feito você sentir, e na próxima semana nós voltamos com outro assunto, outra conexão. Tchau, tchau!